Oi, Mel. Oi, Beto. Estamos de volta para o nosso segundo episódio, A Hora do Café. Que é um episódio que a gente bate um papo mais descontraído, sem um tema específico. E vamos falar de algumas notícias, algumas coisas que a gente está vendo. E antes de começar, como já é de costume, vamos deixar aqui nossas redes sociais. O meu Instagram é betoandrade.ph. O da Mel é Melissa Vassali. E o Instagram do podcast é 4H48podcast. E o nosso e-mail é contato 4H48podcast@gmail.com. Eu acho que a gente recebeu um feedback positivo da primeira hora do café que a gente fez, né? Até por isso a gente quis voltar e fazer de novo essa conversa aqui. E é um episódio que a gente consegue meio que colocar o papo em dia também, né, Mel? Sim, e é um momento que a gente tem pra retomar alguns assuntos que a gente precisa finalizar ou, enfim, falar sobre algumas coisas que não necessariamente a gente vai gravar um episódio inteiro sobre elas, mas que a gente quer comentar aqui, né? Então, por isso, estamos de volta nesse quadro. Então, eu vou começar já falando sobre a greve dos atores e dos roteiristas. Esse episódio tá um pouquinho atrasado, porque essas greves já acabaram faz um tempo, né? Na verdade, eu acho que na primeira hora do café, a greve dos roteiristas já... Se ela não tinha terminado, ela tava pra terminar. Eu lembro que eu fiz algum comentário sobre isso. Mas a greve dos atores ainda continuou por mais algum tempo. Então, só pra atualizar aqui, né? Só pra gente relembrar e atualizar o desfecho dessa história. A greve dos roteiristas, ela terminou em setembro. E eles conseguiram ali, né, alguns acordos que eles estavam pleiteando. Então, em relação sobre restringir o uso de inteligência artificial, agora se eles receberem algum material que foi feito por inteligência artificial, eles têm que ser informados sobre isso. A questão de aumento salarial, de bônus de pagamento dos streamings conforme a audiência, criação de uma sala de roteiro com um número mínimo de roteiristas, dependendo do tamanho de cada projeto. Enfim, tudo isso foram conquistas que eles tiveram aí com a greve. A greve dos atores continuou por mais algum tempo. Ela começou depois da greve dos roteiristas, né, mas ela se estendeu até novembro, então foram 118 dias. Então, no total, a gente teve aí de greve de roteiristas, foram 148 dias de paralisação. Já os atores, eles entraram em greve depois e ficaram 118 dias paralisados. Foi a greve de atores mais longa da história e ela acabou em novembro de 2023, também resolvendo aí essas questões de uso de inteligência artificial. A grande briga com os estúdios é que eles não queriam se comprometer com uma coisa que pode mudar em pouquíssimo tempo, né? Então eles falam assim, não vamos usar inteligência artificial. Mas aí surge uma tecnologia e para eles vai ser bom, para eles vai ser interessante. Eles não queriam ficar limitados nesse sentido. Muitos atores não querem, né, ter suas imagens aí recriadas por inteligência artificial, e até em questão de remuneração também, isso poderia interferir, né, porque você paga para a pessoa fazer um trabalho e depois fica só replicando o rosto dela e ela não ganha mais nada por isso, ou então depois da morte você não vai poder usar, enfim. Eles chegaram a um consenso aí que foi, todo mundo, né, entrou em acordo, então, que envolvia inteligência artificial, e assim como os roteiristas também, uma remuneração mínima, participação aí nos lucros dos streamings. Então é isso, todo mundo chegou num acordo, todo mundo voltou para suas atividades. Que bom, né? Porque esse assunto da inteligência artificial tá muito em alta, e o que pode ser feito com ela, né? Porque eu lembro do primeiro filme que apareceu um ator que já morreu feito inteligência artificial, foi no Star Wars, que eu vi, pelo menos. Também teve a atriz que faz a Princesa Leia, também rejuvenescida, né? O ator, eu não lembro o nome dele, mas o personagem, se não me engano, é General Tarkin. O ator também já
tinha falecido, fizeram ele todo em inteligência artificial. Não, fizeram todo ele em CGI, né? Teve um trabalho de um artista ali de efeito especial, não foi inteligência artificial ainda, mas é uma coisa que a inteligência artificial poderia trazer ainda mais, né? Então, dispensaria talvez até essa pessoa que trabalha com efeito especial. E poderia reviver qualquer pessoa. Eu acho um pouco esquisito e acho justo que os atores se preocupem com isso. A gente teve o caso de uma publicidade aqui no Brasil que usava a Elis Regina, né? E aí ficou... Nossa, achei bizarro. Ficou aquela polêmica, mas a família aceitou, a Maria Rita tá no comercial. Mas assim, a gente não tem nem como saber o que a Elis Regina pensaria sobre isso, não tem como a gente saber. Então, são questões que a gente vai ter que lidar enquanto a gente aprende a se relacionar com a inteligência artificial. Mas aí, no caso de Hollywood, eles conseguiram colocar algumas restrições para não ser também... Se eu não tinha enganado, o João Gordo falando que ele é a favor. A favor, assim, tipo, se depender dele, ele autoriza usarem ele como inteligência artificial, desde que a família dele continue recebendo dinheiro por isso, para ele tá tudo bem. Então, acho que, assim, se o cara, ele vivo, falou isso, aí é uma situação, usar, né? Agora, eu acho que a Madonna falou que não quer que use a imagem dela. Aí, se usarem depois, né, acho que daí já é um desrespeito, né, se a pessoa deixa... E foi o Beatles, não foi? Que lançou um clipe com uma música recente aí, que era uma música que tinha ela parte feita e lançaram ela concluída, usaram inteligência artificial, ou eu tô errado? É verdade. Eu não tinha... Eu gostei da música, eu não tinha pensado, não tinha problematizado essa música. Mas o que aconteceu foi que foi a última música que o John Lennon deixou gravada, só que era uma gravação muito ruim. E aí eles tentaram, alguns anos atrás, eles tentaram lançar essa música e eles não conseguiram recuperar o áudio, tava assim, não dava pra lançar, né, comercialmente. E aí agora, com a inteligência artificial, deu pra reconstruir a voz do John Lennon, a música perfeita, e aí, enfim, eles gravaram, né? Então, eu assisti o vídeo, eu gostei também, achei legal, mas eu acho que vai muito de cada um, né? Eu acho que nesse caso, assim, como a base ali, que era a música já estava gravada, era só uma questão de melhorar o áudio, acho que ainda é um pouco mais aceitável do que você colocar a pessoa em uma cena, em uma situação que ela nunca concordou em participar. Ou você ir lá no chat GPT, pedir para ele escrever uma letra no estilo John Lennon, usar a inteligência artificial para colocar ele cantando aquela letra, aí, sabe, essas coisas que... Por isso que é uma coisa nova e precisa ser discutida, e que bom que os atores e os roteiristas conseguiram entrar num consenso ali com Hollywood em geral e que dê tudo certo, né? Sim. E sirva de lição pra gente que fazer greve funciona. Eu queria falar com você da série de filmes O Menino que Matou os Meus Pais, A Menina que Matou os Pais e A Confissão. E depois que a gente gravou o episódio sobre o True Crime, você falou dessa série de filmes, né? Essa trilogia. E eu fui assistir, e é o tipo de coisa que a gente assiste e prende a gente, sabe? Uhum. Então eu vi o primeiro, já vi o segundo em sequência quase, e foi logo quando lançou A Confissão, então também já assisti os 3. E eu gostei, eu achei que não ia gostar tanto assim. Tem as minhas questões com os filmes. A minha questão com os dois filmes, O Menino que Matou os Pais e A Menina que Matou os Pais, é que são versões a partir do depoimento de cada um deles, né? O Menino que Matou Meus Pais é a versão da Suzane e A Menina que Matou os Pais é a versão do depoimento do Daniel Cravinhos. Eu tive a sensação, depois eu acabei confirmando porque eu pesquisei podcast de investigadores que participaram da investigação na época, e eles falaram que sobre o depoimento deles está muito baseado no que o advogado falou para eles fazer. Aí eu fiquei pensando assim, eu entendo a visão da diretora pegar essa história e fazer, mas não sei se valeria a pena, não sei se... Valer a pena, acho que valeu, né? Questão de fazer uma obra e tal.
mas eu não sei se eu tava confortável em ouvir uma história que eu sabia que era mentira. Eu sabia que era uma história montada. Era uma história montada pelo advogado. Tá certo que o filme não é. O filme é baseado no depoimento, tem toda a visão da direção, do roteiro e tal. Mas pra mim, é baseado numa mentira, que a gente sabe que é uma mentira. Tanto que o que eu mais gostei foi a confissão. Alguns pontos que eu gostei do filme é que eu gostei das músicas que eles colocaram ali, bastante música brasileira. Gostei das mudanças de perspectiva de cada filme. Tem o filme que é a versão da Suzane, então ela se coloca como mais inocente, como boazinha. E na versão do Daniel, ela já é mais piriguete, mais assanhada, porque é a versão que ele tá falando dela. E como a Mel já falou no episódio de True Crime, e eu só quero destacar como a direção dos filmes colocou pequenos elementos, como roupas, música e a própria atuação da Carla Dias. Tem uma cena na piscina que na versão da Suzane ela está de maiô. Como tipo assim, ela é mais inocente. E na versão do Daniel, ela já tá de biquíni. Então, são detalhes que não é falado, mas eu vi ali e percebi isso. E eu tenho certeza que foi proposital. Que a direção colocou aquilo para também ajudar nessa construção da visão de cada depoente ali, sabe? Isso são coisas legais a gente reparando, né? Conforme vai assistindo um filme e outro. E percebendo, assim, essas diferenças ali. Uhum. Outra coisa que eu assisti, não sei se eu vou pro inferno por isso, mas eu dava aquele sorrisinho de canto, algumas frases soltas que o filme tinha, sabe? Por exemplo, o pai dos irmãos Cravinho falou uma hora pra Suzane: tomar uma cervejinha não é nenhum crime. Ou o Daniel Cravinhos fala pra mãe dele: parece até que eu sou bandido, ou tá me tratando como bandido, uma coisa assim. A Suzane também, não sei se ela matou uma aula, né? Em qual momento do filme, mas ela fala: minha mãe vai me matar. E tem uma outra frase que o pai do Daniel fala pra ele, se não me engano é quando ele tá falando que quer casar. O pai dele aponta pra uma gaiola e fala assim: tá preparado pra viver assim? Na gaiola? Eu achei muito... Eu dei risada, assim, mas fazer o quê, né? Acho que não tava errado, não. Foi engraçado. Com certeza tava de propósito ali, né? Assim, pra fazer essa piada. Sim, sim. Bom, e diferente dos dois primeiros filmes, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, foi o terceiro filme, que é o melhor, na minha opinião, porque ele realmente contou a história do que realmente aconteceu. Apesar de ser um filme, apesar de ter toda uma licença poética de falar de um assunto ou outro, é baseado na confissão realmente deles, e não no depoimento que foi meio que armado pelo advogado. Pelos advogados dois, né? Eu tenho a impressão que o terceiro filme talvez seja o que quem gosta de True Crime realmente queria ver. Que é esse processo de investigação e como as coisas de fato aconteceram. E não esse jogo, assim, da visão de um, de outro. Acho que o terceiro filme talvez seja mais interessante mesmo, por isso. Porque, assim, acho que o depoimento deles, baseado no que o advogado passou, foi meio que um circo montado. E aí fazer um filme desse circo, sabe? Não sei. É legal, é interessante ver a atuação da Carla Dias como Suzane, eu gostei da atuação dela. É interessante ver, assim, tipo, até por mais que seja montada esse depoimento, como que a família dos Cravinhos se viam, ou pelo menos como eles quiseram se passar, a própria família da Suzane também. Mas eu tive essa sensação de estar vendo uma mentira, uma clara mentira, mas o terceiro filme é diferente, eu achei que ele segue mais essa linha aí de uma investigação, de true crime. Mudando de assunto, mas ainda falando de crime, saiu o trailer de GTA 6. Como esse episódio é de filmes e séries e mais, acho que o jogo também tá na cultura pop. Eu gosto, fiquei super empolgado com o trailer que saiu do GTA 6. Teve um caso de vazamento também, que foi engraçado, porque o filho de um cara que trabalhava na produção do jogo filmou a tela do pai trabalhando e postou no TikTok, sabe? Geração TikTok fazendo esse tipo de coisa.
A data do jogo de lançamento é 2025. E eu gostei dos paralelos que o trailer fez na vida, o trailer mostrou com a vida real. O trailer dá a entender que os personagens principais serão um casal e já estão especulando que vai ser baseado na história de Bonnie e Clyde. E vai se passar ali na região de Miami, Flórida. A mulher tem traços e características de uma mulher hispânica e já tem gente hateando. Já vi até gente fazendo uma ligação com a fisionomia dela com a Anitta, sabe? Uhum. E gente já falando assim, não vou jogar com mulher, o namorado dela deve ser um pau mandado, a Rockstar quer lacrar. Só que assim, é um jogo totalmente politicamente incorreto, sabe? É de crime, vai querer lacrar o quê, né? Mas enfim. E assim, eu tô empolgado com esse jogo porque eu joguei há muito tempo atrás em Lan Houses da vida o jogo Vice City do GTA. E quando lançou o 5, a princípio eu lembro que eu não quis jogar, porque era um jogo que falava de criminalidade, sabe? Sempre foi um jogo baseado na criminalidade. Eu lembro de jogar o Vice City porque todo mundo jogava e assim, era divertido. O jogo é bom, todos eles são bons, mas eu tive uma fase que eu não gostava de coisa que falava sobre crime, sabe? Uhum. Acho que a primeira vez que eu assisti Scarface eu não gostei, porque era um bandido, sabe? Não sei porquê. Eu tive essa fase assim de se o filme tem droga eu não gostava. Mas depois eu acho que eu amadureci e entendi que a história pode ser de qualquer coisa, desde que a história seja bem fundamentada, bem contada, etc. Então, eu joguei o GTA V por insistência de um amigo meu. Ele que comprou, me emprestou o jogo. E o jogo é muito bom. É muito bom. Então, por isso a expectativa pro 6 tá bem alta. E eu quis falar dele rapidinho aqui, porque acho que vai ser um jogo que vai bater recorde de venda, vai ganhar prêmio, com certeza. É um jogo que vai movimentar o cenário, sabe? Isso eu vou deixar pra você, porque eu não sou muito a pessoa dos games, assim, não tô muito por dentro, né? O GTA, eu tenho a impressão que uma vez me deram na faculdade pra jogar, tipo assim, 5 minutos ali, pega o computador e joga. Acho que foi a única vez que eu tive contato com esse jogo. Eu lembro que tinha que dirigir, então eu já não dirijo na vida real, também não consegui dirigir no videogame, já desisti. Eu tenho um negócio com o jogo, quando eu jogo um jogo de mundo aberto assim, é que eu não gosto de cometer os crimes, sabe? Se eu tô jogando um jogo e tem uma missão e eu tenho que parar aquela missão pra fazer outra missão, a minha cabeça fica pensando que o NPC tá me esperando lá, sabe? Então, eu acho que eu não me lidaria bem com a revolução das máquinas aí, sei lá. Mas eu achei legal você falar que talvez a história seja meio que baseada em Bonnie e Clyde. Tem um filme bem clássico, né, que também é a história de Bonnie e Clyde. Mas assim, acho que eu vou esperar virar uma série igual The Last of Us. Quem sabe? Se for pela HBO, eu confio. Agora, falando em confiança, filme bom, série boa. Confiança tá em alta ou confiança tá abalada? Tá um pouco abalada. Eu assisti as Marvels. E assim, não que eu tivesse uma expectativa pra esse filme, mas também acho que eu nem tinha expectativa e ficou abaixo do que eu não esperava. Ficou abaixo do pouco que você esperava. Eu nem sei. Não é que eu esperasse um filme ruim, é que eu realmente não tava muito por dentro do que ia ser esse filme, então eu não tava esperando nada, assim. Mas eu não gostei do filme. E eu sou muito difícil de falar isso abertamente, assim, não gostei, sabe? Eu tento sempre achar alguma coisa legal, eu tento sempre elogiar, tenho uma dificuldade de criticar, mas esse filme realmente não me pegou, assim. Acho que ele tinha tudo pra ser um filme legal. É um filme com 3 protagonistas femininas, mas ele é um filme que é muito apressado pra resolver as coisas, e aí meio que come a história, sabe? Eu acho que, assim, eu até entendo uma questão com os filmes da Marvel, é que é pra um público muito amplo, talvez um público que não seja nem eu, acho que
talvez eles sejam direcionados para pessoas mais jovens, não sei, a gente assiste porque gosta dos personagens, e aí justamente por entender que é um blockbuster que vai ter que atender muita gente, eu não fico criticando, eu aceito o que eles fazem, mas é que nesse caso eu acho que extrapolou, assim, eu tava no cinema e eu fiquei olhando pra tela e perguntando o que era isso. Colocaram a Capitã Marvel, assim, numa situação que eu diria até constrangedora. Tem uma cena, enfim, meio que não fez sentido, sabe? Todo um arco que criaram pra ela que não entendi porque tava ali e eles não explicaram. Não sei se você viu alguma coisa do filme, se você tem alguma ideia do que eu tô falando, mas... Eu não assisti o filme. Eu queria assistir porque acho que assim como você, eu também não sou do que fica odiando as coisas. Eu sempre quero gostar, eu sempre quero que seja bom. Eu assisti WandaVision e a Capitã Rambeau, né, que ela também é uma das 3 protagonistas. Eu já gostei dela, assim, porque é uma personagem que parece ser poderosa e tal, e eu fiquei na expectativa pra ver ela em As Marvels. Aí também saiu a série da Miss Marvel, que eu entendo que é para um público mais infantil, assim, mais jovem, mas eu me diverti com a série, sabe? Eu gostei da Kamala Khan, gostei da atriz, ela é muito carismática. Tem vídeo dela de quando ela recebeu a notícia do papel, que o papel era dela, sabe? Ela ficou muito empolgada. Então eu tava com expectativa boa pra esse filme. Falei, nossa, a Marvel vai aceitar com as Marvels, com a Capitã Marvel, que é a personagem feminina acho que mais forte da Marvel, mas é aquela personagem que não se importa com a Terra, né? Que ela foi embora e boa. Então eu queria que fosse muito bom, eu queria ver as mulheres representadas nesse filme. Só que aí saiu as críticas e eu desisti até de ir no cinema. Falei, não vou, deixa pra quando sair no Disney Plus, eu assisto em casa mesmo. Mas eu queria muito que fosse bom. Assim, para dizer que eu não tinha expectativa nenhuma, eu também assisti a série da Miss Marvel, então, sim, a série é legal. E aí acho que o mínimo que dava pra gente esperar era que continuasse naquela linha, né? Mas a questão ali é uma questão de roteiro mesmo, que tem muitas coisas que não são explicadas ou que só é dito assim, só pra... aconteceu tal coisa. Eles não mostram, não desenvolvem, é só, tipo, alguém falando. Jogado ali. Você chegou a assistir a série Invasão Secreta? Não. Isso é uma coisa que também me incomodou nas críticas, né? Eu não assisti o filme. A série Invasão Secreta, ela conta que a Terra está sendo invadida por alguns Skrulls que conseguem se modificar ali, tá vivendo entre a gente, entre nós ali na Terra e querendo destruir a Terra, dominar a Terra. Então o Nick Fury volta do espaço, que ele estava no espaço, volta para a Terra, luta essa guerra ali da invasão secreta, a Daenerys recebe poder e no final ele volta pro espaço. A Daenerys é a personagem de Game of Thrones, mas a atriz, né, da personagem dela na Marvel, ela recebe poderes, fica uma forte também, quase uma Capitã Marvel. E o Nick Fury volta pro espaço. E falaram que no filme da Capitã Marvel, o Nick Fury tá tipo assim, nem aconteceu. Não é citado em momento algum, sabe? Tipo, que ele voltou pra Terra, quase morreu, e depois voltou pro espaço. E você que assistiu, você sabe, teve realmente alguma coisa? Não teve nada mesmo? Realmente não tinha nada sobre isso. Ou se teve, foi só algum comentário que eu nem peguei, porque eu não assisti a série, acho que eu nem entendi. Se eles comentaram sobre isso, eu não entendi do que eles estavam falando. Essa é uma outra questão que também eu fui assistir esse filme com alguns amigos e aí surgiu esse comentário assim, de se é realmente necessário fazer filme e série sobre tudo, sabe? Porque eles não tinham visto a série da Miss Marvel e aí, enfim, não que precise ver pra entender o filme, mas acho que gera essa sensação que você tá perdendo alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que tem séries que são muito legais de ver, eu acho que WandaVision foi um acerto, Loki foi um acerto. Talvez tenha outras séries que davam pra ter o arco ali só no filme mesmo. Eu tô sentindo que o cinema tá encaminhando pra ser igual os quadrinhos, sabe?
Porque os quadrinhos é meio que assim. Tem uma série que está sendo escrita por X escritor, desenhada por tal pessoa, e ela meio que tem uma sequência. Em paralelo a isso, tem outras histórias que outro escritor está escrevendo e que daí ele tem a liberdade para fazer outras coisas. Que é meio que daí que surgiu o Miles Morales, por exemplo. E quando faz muito sucesso com o Miles Morales, eles tentam trazer para a história principal, de alguma forma, assim. E eu acho que o cinema está encaminhando para isso. Para quem já está acostumado com quadrinho, eu nem me coloco nesse grupo porque eu vejo pouco, eu li poucos quadrinhos, mas eu sei que é assim. Então, para quem já está acostumado a ler quadrinhos, sabe que vai ter história que vai estar tudo junto, vai ter outros que não vai ter nada a ver. E quadrinho tem muita história para ser contada. E acho que o Marvel Studios está se aproveitando de tanta história para poder também fazer bastante filme. Vai ter o filme que eles vão acertar, vai ter os filmes que eles vão errar, mas eles estão fazendo, estão fazendo. Teve a Invasão Secreta. Você chegou a assistir a série She-Hulk? She-Hulk não. Então o Hulk aparece, né? Porque ele meio que passa, num acidente ele passa os poderes para a prima dele. E no final da série tem a cena pós-crédito, desculpa o spoiler, que o filho do Hulk aparece. Não sei se você já tá sabendo disso. Não. O filho dele aparece, que veio de Sakaar. Que no Thor 3, que o Hulk tava lá em Sakaar, lutando aquelas batalhas, ele engravidou alguém lá e teve o filho. O filho dele veio pra Terra, ele apresentou pra família e tal. Então o cinema também tá preparando ali meio que os jovens Vingadores. Uhum. Com a Miss Marvel, com o filho do Hulk, com a menina ali, a aprendiz do Gavião Arqueiro, que eu não lembro o nome dela. Então estão preparando esse terreno, sabe? Então tá meio que encaminhando pra ser igual o quadrinho, eu tenho essa sensação. Talvez seja uma questão da gente entender que a gente não vai conseguir ou não precisa ver tudo, né? Acho que tem essa questão também. Sim. Porque às vezes isso acaba gerando uma ansiedade, assim, a gente fica vendo aí esses lançamentos e a gente acha que a gente tem que dar conta de assistir tudo. Talvez se a gente se desprender um pouquinho disso, a gente consiga aproveitar, ver o que a gente gosta mais, né? Os personagens que a gente gosta mais. No caso das Marvels, eu fiquei com essa sensação de que tava faltando algumas coisas ali na história e que eles tinham que entregar o filme e aí fizeram do jeito que dava, assim, é essa história que a gente tem, então vamos só jogar isso aqui. Sim. Pra não dizer, eu tentando remendar aqui, né? Pra não dizer que é tudo ruim no filme, tem algumas coisas ali, umas piadas sobre gatos, né? Porque tem o Gus e acho que pra mim essa é a melhor parte do filme. Aí se você gosta de gato também vale a pena ver, ou então pra dar um apoio pra ela, pras atrizes, né? Pras mulheres. Isso é uma coisa que me deixa chateada, que é quando tem um filme que é com protagonistas femininas, ele acaba sendo um filme mal aproveitado, sabe? Outra coisa que eu queria concluir, que eu falei do quadrinho, que ele é assim, com muita história, e normalmente não dá pra gente acompanhar tudo. Só que tem que pensar que cinema é uma linguagem diferente, né? O cinema é mais caro, o cinema precisa do retorno. Então, não sei até quando a Marvel vai conseguir fazer isso. Eu já sinto que eles estão repensando essa estratégia, sabe? Talvez eles dêem um reboot em tudo aí. E aí acho que é isso que acaba me chateando, porque é um filme que... Ele não é ruim porque tem protagonistas femininas, mas calhou dele ser um filme ruim. E aí, talvez, qual seja a lógica de pensamento é ter menos mulheres porque não gera dinheiro, sabe? Acho que pode levar para uma interpretação errada, assim, nesse sentido. De repente, investir mais em filmes com protagonistas masculinos, porque é o que já dá certo, é o que... Enfim. Porque Thor mesmo, por exemplo, o quarto filme também é muito ruim, né? Assim, mas não foi tão mal falado quanto as Marvels. Parece que ele ainda tem um pouco mais de aceitação, né? Então é isso, sim. Espero que nos próximos filmes e séries eles consigam dar histórias melhores para esses personagens. Eu acho que foi isso que eu senti, assim. É muito legal ver as três juntas, né? As Marvels, mas poderia ser numa história numa história melhor desenvolvida. E mudando então de Marvel para DC, eu assisti Besouro Azul. Você tinha comentado nos nossos episódios anteriores que tinha assistido no cinema. Eu esperei chegar na HBO e assistir.
Eu gostei bastante, achei o filme bem divertido, gostei das referências. A DC tá vindo nesse processo de reformulação e o Besouro Azul tá vindo bem nesse meio termo, onde saiu um cara que era a cabeça ali e entrou agora James Gunn como acho que é meio que um presidente ali, como tipo do processo criativo. O James Gunn, pra quem não lembra, ele dirigiu os filmes do Guardiões da Galáxia na Marvel. E a DC também estava meio que nessa linha que eu comentei da Marvel fazendo nos quadrinhos. A DC também faz, que é de ter universos paralelos acontecendo. Só que isso é muito difícil de se entender no cinema, sabe? Por exemplo, teria dois Batman. Um Batman da Liga da Justiça, que é o Ben Affleck, e o outro Batman, que é o Robert Pattinson, numa história paralela, sabe? Para quem não é um fã assíduo que está ali no cinema entendendo que as notícias que saem, pode parecer um pouco complicado de entender como assim dois Batmans diferentes. Mas é uma coisa que já é comum nos quadrinhos e tá chegando no cinema um pouco, mas eu acho que não vai se perdurar. Eu acho que pode parar, porque eu acho que é bem complicado. Mas a DC tá nesse processo, eu espero que os próximos filmes sejam muito bons, porque o James Gunn já anunciou elenco pro novo Superman. Eu tô bem otimista, porque o James Gunn é muito competente. Mas falando do Besouro Azul em si, né? Eu adorei muito o filme. As referências da Maria do Bairro, do Chapolin foram as melhores. Eu dei muita risada da Maria do Bairro, porque eu assistia Maria do Bairro na SBT. Era muito bom. E eu queria um spin-off da avó do, do, do Besouro Azul, porque ela fala que foi guerrilheira, né? E ela fala, qualquer dia eu conto as minhas histórias na guerrilha. E eu falei, então conta que eu quero ouvir. Que vem o spin-off, que eu acho que vai ser interessante. Sim, a avó é uma personagem interessante mesmo. E eu achei o filme bem tenso, assim, em alguns momentos, né? O pai dele morre no filme, achei bem pesado. Eu não esperava que alguém fosse morrer assim, Uhum. sabe? Claro que acaba sendo até meio que clássico do super-herói perder alguém, mas eu não esperava isso desse filme. Tava um climinha muito bem comédia e tal. Eu realmente não esperava e foi interessante. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Bom, então é isso. Você viu o Besouro Azul e eu assisti O Urso. Uma série que a gente falou sobre ela naquele episódio sobre o trabalho, que você trouxe como exemplo, né, de relações de trabalho ali que às vezes são meio problemáticas. Mesmo quando a pessoa tá tentando acertar, enfim. E aí eu assisti e eu gostei bastante da série. Acho que tem uma questão assim, que naquele episódio a gente tá falando sobre trabalho, então a gente focou nessa questão, né? Você focou nessa questão na sua análise. Mas ela também é uma série que fala sobre família e ela acaba sendo bem densa quando mostra essas questões ali que o chefe Carne tem com a família dele. Chega até a dar um desespero, assim, de ver como eles constroem isso, porque aí vai pro Natal em família. Acho que todo mundo já se viu um pouco nessa situação. O clima tá ficando meio tenso, mas você tá numa festa, você não sabe como vai acabar. E acho que eles vão construindo esse sentimento, né, essa tensão de um jeito bem forte, assim. Eu tava angustiada com A série tem um drama bem forte, né, assim, no geral, né? Só que eu acabei nem comentando muito, falando realmente mais da parte do trabalho, mas a série tem momentos de drama, assim, que é bastante tenso. Agora que eu percebi que eu tava te dando um spoiler sem querer. Acho que eu tava falando de alguma coisa que você não viu ainda. Ah, do Natal aí? Segunda temporada eu não vi ainda. Eu esqueci disso, desculpa. Não tem problema. Mas acho que tudo bem. Ossos do ofício. Mas é isso, assim, eu gostei da série e eu gostei, acho que da imagem mesmo, da fotografia da série, sabe? É bonito de ver, acho que tem algumas cenas assim que tem uma certa granulação ali na imagem, que é diferente do que a gente tá acostumado às vezes a assistir, né? E dá uma... A gente é fotógrafo, né? A gente gosta de perceber A textura isso, a textura, né? era essa palavra.
Ela tem uma estética muito bonita, mas ao mesmo tempo ela parece mais simples do que um cinema assim sei lá, com aquela alta definição. Ou ela tem um ar de coisa mais artesanal também, né? A primeira temporada eu lembro assim, pelo menos que você falou, do granulado, uns takes externos assim que parece que eles compraram num site genérico, sabe? Que vende cenas aleatórias, você pesquisa ali, cena de trem em Chicago. Aí eles compraram e colocaram na série. Ele tem, assim, principalmente no começo, eles estão apresentando os personagens, então tem aqueles flashes assim que é feito com foto mesmo também pra mostrar a vida deles. Isso eu achei legal. E aí você falou aí de Chicago, isso era uma outra coisa que eu ia falar, só uma curiosidade, uma coisa boba, mas tem uma franquia de séries que se passa em Chicago. Então você tem Chicago Fire, que é uma série sobre bombeiros, Chicago Med, que é uma série sobre médicos, tem a Chicago PD, que é a série de policiais, enfim. E são séries diferentes, mas que em algum momento elas se conectam, sabe? Às vezes o personagem de uma série tá em outra. É uma série bem comum, assim, de TV, não tem nada demais, a não ser por esse fator que elas estão interligadas, né? E aí tem pelo menos uns 2 ou 3 personagens dessa franquia de Chicago que aparecem em O Urso, que se passa em Chicago. Ah, entendi. Então, embora o Urso não tenha nada a ver com essa franquia, quase que dava pra fazer parte, sabe? Porque tá... É um easter egg ali. Tem aquela agente da vigilância sanitária, que ela é uma policial, né, nessas séries aí de Chicago, e tem aquele padrinho dele, que é a Jota. Ah, tá. Ele é um rosto mais carimbado, eu já vi ele em outras produções já, mas não lembro o nome dele. E Ele é sempre um coadjuvante, assim, né? Ele faz, acho que, um psiquiatra em Chicago Med. Fiquei ali, achei isso legal, só uma curiosidade. Sei. A gente falou da Only Murders in the Building, que às vezes as coisas se resolviam muito fácil. Por exemplo, já nessa série, a questão do tomate, o cara tá falando desde o começo, o não sei o que, do molho de tomate, quando no final ele abre tem o dinheiro lá. Não é acho que é isso, né? Então isso pra mim é uma resolução bem construída, né? Então, isso foi uma questão realmente que me pegou, assim, porque eu não esperava que o molho de tomate tivesse um significado, e tinha. E aí, na segunda temporada, não vou dar spoilers ainda, mas acontece uma outra coisa que é parecida com isso, mas que, assim, eles ficam falando sobre aquilo, e aquilo eu sabia que ia dar ruim, mas que foi uma coisa que negligenciaram, e o pessoal falando sobre aquilo a temporada inteira, até chegar num momento que você entendeu porque que aquilo apareceu antes, sabe? Então, isso é uma coisa que eles constroem, assim. Provavelmente esse vai ser o último episódio que a gente vai gravar esse ano, né? Que já tá chegando ao fim. Eu acho que com isso a gente encerra também a primeira temporada do podcast. E aí a gente começa o ano que vem aí com algumas novidades. Acho que a maior delas é que fomos contemplados com um edital da Lei Paulo Gustavo aqui de Cabreúva. Então, alguns dos episódios que a gente vai gravar ano que vem, a gente vai ter esse apoio aí é uma lei de incentivo à cultura, né? E aí depois a gente conta mais sobre ela para vocês, mas só para antecipar um pouquinho o que vem por aí. Então teremos segunda temporada, tá confirmado. Acho que podemos dizer que sim, né? E vamos encerrando a primeira com 10 episódios. Acho que foi uma boa primeira temporada, não foi? Pra quem tá começando, aprendendo a falar, aprendendo a escrever o roteiro, aprendendo a editar. Acho que estamos no caminho, Mel. Sim, eu acho que às vezes a gente tem essa impressão que tá indo um pouquinho devagar, que, né, as coisas estão demorando mais pra gente conseguir desenvolver mesmo.
Mas é como você pensa, foram 10, acho que tá bom, né? Sim, se a gente olhar nesses próprios 10, eu já senti uma evolução. Tanto na gente falando aqui, tanto na edição, tanto na qualidade do nosso áudio. Eu comprei um microfone melhor, agora com o apoio dessa lei a gente vai poder investir um pouco mais e melhorar um pouco mais também. E assim, a gente ainda está aprendendo, tem bastante que aprender, mas eu já senti essa melhora, tanto tecnicamente quanto da gente aqui apresentando. Então, acho que a tendência é só melhorar. E para quem está nos ouvindo, compartilha para um amigo, que ajuda bastante. Obrigada para quem ouviu a gente até agora. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, o que vocês estão gostando ou não aqui nos episódios, para a gente poder melhorar ou para a gente continuar fazendo. E é isso, até o ano que vem. Até o ano que vem, boas festas.